Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carla, eu faço parte do Ministério de Mulheres da Plena Adoração e eu tô aqui hoje para dar continuidade para nossa série Identidade Plena. E eu vou falar sobre identidade. E aí eu queria começar a falar com você perguntando para você: quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quando você se olha no espelho, o que é que você enxerga? Identidade, cientificamente falando, é o conjunto de características de raça, cor, família, contextos do que você viveu, definem a sua identidade. Mas não é só isso. Quando nós pensamos, quando nós analisamos a nossa identidade mesmo, de verdade, a gente vê que tem tanta coisa a mais. E aí eu quero te contar uma historinha hoje. A história que eu vou te contar é de Mefibosete. É conhecida, né? Se você não conhece, você lê, explanar um pouco mais sobre a história de Davi, você vai saber que Mefibosete fez parte. Davi, antes de se tornar rei, ele era muito amigo de Jonatas, que era filho do rei Saul. E com o passar da história, com tudo que aconteceu, Jonatas morreu. Mefibosete sofreu um acidente e nesse acidente ele ficou coxo. Para quem conhece, sabe que naquela época da história, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, que eram ditas não normais, né, que não atendiam os padrões da época, elas eram simplesmente esquecidas, tratadas como a ralé, vamos dizer assim. E Mefibosete, apesar de ser neto do rei Saul, filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, ele teve uma vida muito difícil porque ele foi simplesmente jogado de lado. Por quê? Porque ele deixou de acreditar na essência que havia dentro dele, na identidade dele. Então, ele passou a vida dele toda pensando nisso, pensando que ele era alguém que não merecia o favor do rei. Alguém que não merecia ser tratado com dignidade, alguém que não merecia ser tratado com respeito, que não merecia fazer parte da história. Porém, ele fazia. E aí eu te pergunto, você mulher que está aí do outro lado, quantas vezes na tua vida você já se deparou, você já esteve no meio, você já conviveu com pessoas que tentaram desmistificar a tua verdadeira essência, a tua verdadeira identidade? Quantas vezes a gente não vive com pessoas, seja no trabalho, seja convivendo em família, e muitas vezes as pessoas dizem coisas para nós que não refletem a realidade de quem nós somos, mas a gente pega aquilo como verdade. Você já reparou que muitas vezes o que é negativo sobre você é mais fácil de absorver? E aquilo que é positivo, você tem dificuldades de acreditar. Você se olha no espelho e você não acredita que você é aquela pessoa que aquela pessoa está falando para você. Que você é bonita, que você é talentosa, que você tem coisas, que você tem talentos exclusivos, que você é uma pessoa inigualável. E isso fica tudo ali esquecido. Assim foi a vida de Mefibosete. Até que um dia, Davi mandou chamar. Eu quero que procurem por todo o reino alguém da família de Jonatas, meu amigo, porque eu vou honrar essa pessoa. No primeiro momento, quando encontraram Mefibosete, ele chegou na presença do rei achando que ele ia ser morto, tratado mal. E pelo contrário, Davi chamou ele até lá e falou para ele que de tudo que ele tinha, metade seria dele. Porque Jonatas tinha sido um grande amigo
e ele jamais ia deixar de desamparar alguém que fazia parte da família de Jonatas. Então perceba que muitas vezes nós agimos como Mefibosete, nós temos o ímpeto de olhar para nós e não acreditar em nós, não acreditar na nossa história, não acreditar que nós temos um sangue real. A Bíblia fala em Salmo 139 que o Senhor estava no ventre da tua mãe te formando. O Senhor estava ali. Então não houve um acidente, não houve nada que não fosse propósito de Deus. O propósito de Deus começou quando Ele imaginou você, quando Ele pensou em você. E toda a tua formação foi pensada, foi desenhada e foi projetada por Ele. E no momento que Ele te projetou, Ele deu também para você um propósito. E eu quero te dizer que o propósito ele acontece no momento que a gente acredita que nós temos uma essência, que nós acreditamos que nós temos uma identidade, que nós acreditamos que o nosso sangue realmente é real, que nós fazemos parte da realeza. Eu li uma frase muito bacana e que eu peguei para minha vida e eu quero compartilhar agora com você. Ela diz assim que o Senhor não descansou antes de nos criar. Ele não dormiu antes de nos criar, ele descansou, desculpa. Ele descansou antes de criar você. Sabe por quê? Porque você é uma obra memorável. Porque você é uma obra perfeita. Toda vez agora que você olhar no espelho, antes de você ter dúvidas a respeito de quem você é, você vai olhar e você vai dizer: eu sou uma obra memorável. A minha identidade é única, ela é exclusiva, ela é inigualável, porque ela vem de Deus. Eu sou um projeto perfeito de Deus. Essa é a sua identidade. Tudo que vem depois, todas as coisas que vêm demais, elas vêm depois para acrescentar na tua história. Todos nós temos uma história. Essa aqui, ó, é a minha história. Essa aqui, ó, é a minha identidade. É a minha família, sou eu. Houve momentos que eu fui mais gordinha, houve momentos que eu fui mais magrinha, houve momentos que meu cabelo era mais curto, outros o meu cabelo era mais comprido. Eu já tive cabelo preto, já tive vermelho, hoje eu tô mais loira. Isso sou eu. Em todo tempo, Deus ele reafirma para você e para mim: a tua identidade, ela começa a partir de mim. Então não permita nunca que ninguém, seja quem for, diga aqui para você que você não é uma obra perfeita de Deus. Um beijo.